Olá, povo abençoado de Deus, forte abraço a você que nos ouve neste momento. Eu sou Jailton Barreto, estou na rádio Bahia Gospel. É um prazer estarmos juntos e hoje estou aqui com a ilustre presença do nosso querido irmão e amigo Arley. Arley, dá um alô para o público que nos assiste neste momento. Pai do Senhor, povo de Deus, é uma honra a presença de estar na Rádio Gospel, Bahia Gospel, com o irmão Jailton, para trazer uma palavra que venha morar no cada coração de vocês e agradecer pela oportunidade. Hoje, Arley, nós vamos estar falando sobre algo extraordinário, que são os milagres de Jesus. Nós sabemos, leitores, conhecedores da palavra de Deus, que Jesus ele realizou milagres e maravilhas, né? E fica a dúvida nos dias atuais, será que tem pessoas que ainda podem realizar milagres? Eu acredito que com a fé que estamos vendo nas pessoas, nos cristãos principalmente, nos dias atuais, só podemos viver milagres e fazer milagres como o próprio Jesus falou, e maiores do que os deles nós faríamos, mas para isso teria que ter fé. Você acha que com a fé do povo cristão nos dias atuais ainda tem algum remanescente que possa realizar um milagre tal esse primeiro que nós vamos citar como o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho? Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez. Meu irmão, eu creio que sim, hoje em dia, com suas dificuldades que nós passamos, o povo passando, mas aquele que tiver fé e crê que Jesus veio como nosso único Salvador, eu tenho a convicção que sim, que Ele possa fazer aquele grande milagre na vida de cada um de nós. Jesus ele vai e transforma a água em vinho naquela festa de casamento, e as pessoas ficaram maravilhadas, né? Porque o melhor ficou para o final. Até mesmo o nosso irmão Salomão, ele disse que melhor é o final das coisas do que o começo. Então nós vemos que Jesus fez aquele milagre e as pessoas ficaram ali maravilhadas, achando que foi o melhor vinho que teve na festa. E normalmente eles tinham essa tradição de servir logo o melhor vinho e depois no final o que sobrava eles davam para o povo e já estavam todos ali, né, cheios, não iam perceber, mas eles tiveram a percepção de saber que aquele vinho foi o melhor vinho. Então todo milagre que Jesus faz para nossas vidas são maravilhas e são lembrados a todo tempo. E o segundo milagre de Jesus, né? Quantos pães e peixes Jesus usou para alimentar cerca de 5.000 pessoas? Naquela época que o povo estava acompanhando Jesus, ele sabia que naquele momento as pessoas não iam ter condições de voltarem para sua casa sem se alimentar. Então, ele indicou um irmão para que fosse lá ver aquele garoto que apareceu no momento, quantos pães ele tinha e o peixe, né? Foram 5 pães e 2 peixes. Então, alimentou uma multidão de pessoas, mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Mateus 14, do 13 ao 21, nós podemos ver essa reflexão da palavra de Deus. E você acha, Arley, que as pessoas nos dias atuais, ela faria o mesmo? Ou só primeiro eu, depois o resto? Ou ainda faria como Jesus fez? Se tem 5 pães, eu vou dividir e alimentar as pessoas? Porque hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas, normalmente nem todas as pessoas, uma boa parte de pessoas pensa em si primeiro e depois ver se dá para ajudar. Primeiro a minha mesa e depois a dos outros. E você acha que ainda é possível se multiplicar pães e peixes com a realidade que vivemos hoje no Evangelho? Sim, eu acho que porque, como muitos aparecem, né, na palavra mesmo vai dizer que vai ter muitos lobos com pele de cordeiro. Mas eu acho que ainda nesse século ainda tem pessoas que queiram ajudar o próximo. Assim como o pobre garoto que apareceu naquele momento,
Deus enviará anjos para que possa ajudar aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento. Então eu creio que sim, da palavra de Deus vem essa grande parte para que se multiplique, na verdade, né? Porque na verdade a gente primeiro tem que aprender a dividir para depois multiplicar. Foi o que Deus fez naquele macro de momentos. E a terceira pergunta hoje: quem era o homem que Jesus ressuscitou? É uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas sabe responder, né? A maioria de quem conhece a palavra, e alguns outros também e já ouviu falar. Muitos conhecem Jesus de ouvir falar, né? E outros conhecem Jesus porque o serve. Quem era este homem a qual 4 dias de morto o Senhor fez ressuscitar? Na palavra diz que ele já estava morto, já estava 4 dias já, né? Praticamente, se a gente for olhar pelo lado da ciência, ele já estava em estado de decomposição. E você passa depois de 4 dias, seu corpo já começa a se desvair, né? Então Lázaro, naquele momento que estava ali na pedra, já no túmulo, sepultado há mais de 4 dias, muitos viram aquele milagre ali. Porque por mais que a gente esteja morto na fé, se há uma fonte de água que ainda passa por debaixo da nossa raiz, a fé continua, e a gente firme, com a raiz presa na terra, e a gente ressuscitar de novo. É um grande milagre da palavra de Deus, que vivemos o milagre de hoje. Eu sei que muitas pessoas estão perdendo a fé, mas se você crê naquilo que Deus tem para fazer durante a sua vida, no seu processo, porque o processo da caminhada não é quando você inicia, assim como você termina, né? Porque nos momentos são difíceis, mas a gente com a perseverança na palavra de Deus e tendo a fé que a gente precisa, que seria num grão de uma mostarda, a gente vai conseguir altos milagres da nossa vida. Então Lázaro, se tinha ali 4 dias já morto, Jesus chega e ressuscita aquele homem. E há algo que Jesus fez naquele momento, quebrar alguns paradigmas, né? Que não se podia tocar em morto, né? Jesus chegou lá, não tocou no morto, ele só deu uma palavra. E eles tinham um dogma de que as pessoas morriam. Jesus quebrou tudo isso. Na cultura daquele povo, eles achavam que as pessoas morriam e deixavam dentro de casa ou sepultando ali por um tempo, e eles achavam que no 3º dia o espírito tornaria para aquele corpo. É tanto que Jesus, ele não chegou no 3º dia, Jesus chega no 4º dia e ressuscita Lázaro, porque se Jesus chega no 3º dia, aí o milagre não seria de Jesus, seria da ilusão da mente daquele povo de que o espírito tornaria para o corpo. Então, ou seja, Jesus chega na hora certa para realizar o seu milagre. E a 4ª pergunta, meu irmão, é: em qual mar Jesus acalmou a tempestade? Jesus no mar da Galileia. Muita gente estava ali. Os seus discípulos estavam dentro do barco, porque ele estava cochilando ali naquela tempestade. E muitos ficaram pasmos, né? Porque Jesus disse: são homens de pouca fé, porque ele estava dormindo no barco. Quando a gente tem aquela pessoa que está dentro do nosso barco, e o nome dele é Jesus, a gente tem fé, ele vai fazer milagres na nossa vida. Então é aquele que acalma o vento, é aquele que acalma o mar, faz o milagre acontecer. Então, como a história bíblica nos narra e nós podemos ver lendo a palavra de Deus em Marcos 4, 35 ao 41, nós podemos ver que os homens, foi dito por Jesus, homens de pouca fé, ou seja, aqueles homens se apavoraram quando viu a braveza do mar, né? O sopro do vento muito grande, se apavoraram e tiveram fé pequena, ao ponto de Jesus só levantar e dizer ao mar: acalma-te, vento, para. E hoje, Arley, nós não temos vivido dias diferentes daqueles dias.
pessoas de pouca fé, pessoas, né, que não tem mais assim uma fé voltada no que Jesus pode fazer, no que Jesus realiza, né? Muitas das vezes ela pede a Cristo, pede a Deus e depois busca o socorro no homem. Então a fé deixou de existir a partir do momento em que você pede a Deus e vai buscar socorro no homem. Você já passou alguma vez por esse momento, Arley, de você clamar a Deus, pedir a Deus e de repente ir buscar o socorro no homem? Na verdade, quando a gente às vezes passa por certa dificuldade, a gente pensa que tudo aquilo acabou, né? Mas quando a gente bota nosso joelho e vai para o nosso quarto, tranca a porta e confia no Senhor, entrega aquilo que você tem de melhor para Ele, com certeza o ouvido dele se inclinará e Ele responderá suas aflições. Então, eu já passei por dificuldade e naquele momento eu entrei no quarto, conversei com Jesus, conversei com Deus Todo-Poderoso e Ele me deu a resposta que eu merecia. Então, a direção que eu digo a cada um, irmão, está com dificuldade, não vá contar o homem, porque o homem só vai fazer da sua fraqueza a maior dificuldade para tentar atemer sua mente. Então, confie em Deus, entrega todos os seus problemas na mão dele e um milagre acontecerá na sua vida. Verdade, é confiança total no Senhor. Nesse momento, né, de desespero que as pessoas às vezes passam, às vezes passamos por dificuldades e primeira coisa é que tudo acabou, né? Não deu certo, não vai dar certo e nós temos que ser otimista na fé, não pessimista. E o Pedro, o discípulo Pedro, em Mateus 14, 28 ao 31, ele anda sobre as águas com Jesus. E nós vemos hoje aí as pessoas fazendo foto, vídeos, filmes, né? Colocando aquelas imagens de pessoas andando sobre as águas, ficando pura ficção, né? Mas uma realidade aconteceu quando Jesus diz a Pedro, venha, e ele começa a andar sobre as águas, mas em um momento a fé de Pedro começou a esfriar. Pedro, aconteceu o que, irmão? Pedro, na verdade, ele olhou para a tempestade, mas não olhou para a grandeza de quem chamou ele para ir para caminhar com ele. Então, ele, nesse momento, ele sentiu um pouco de fraqueza e achou que ele ia naufragar naquele momento. E qual foi a resposta dele e a pergunta no mesmo tempo? Senhor, me ajude. Então, naquele momento, Jesus estendeu a mão. É que hoje está faltando para o povo de Deus. Muitos não estão querendo estender a mão para ajudar o próximo. Então, se a gente tiver fé e a convicção que a gente tem que dividir, estender a mão ao próximo, levantar quem está caído e dar o suporte para aquela pessoa continuar na fé, tenho certeza que aquilo vai ser um milagre na vida daquela pessoa. Então a gente tem que estar disposto a estender a mão e ensinar ele a andar junto conosco, na presença do Senhor. Então é o que eu digo. Pedro, naquele momento, ele desviou o foco dele. Então a gente tem que ter o foco em Jesus Cristo. Não olhar para a direita nem para a esquerda. Seguir em frente em direção ao nosso Senhor Jesus. Boa essa reflexão do nosso querido irmão Marley. Não tirar os olhos do seu alvo, que é Cristo Jesus. Não tirar o foco da sua mente, que é Cristo Jesus. O texto bíblico em Marcos 10, 46 ao 52 conta a história de um homem que ficava ali, né, na rua sem a visão, e Jesus curou ele lá em Jericó. Este homem, o irmão vai dizer quem era este homem. Como todos conseguem, quem já tem um bom conhecimento da palavra de Deus vai saber que é o cego Bartimeu. Ele ficava ali perto a Jericó, ali entre a entrada da região ali, sentado à beira do caminho esperando por um milagre. É uma coisa que às vezes eu vi na minha reflexão, presbítero Jair, é que muitas vezes a gente ajuda
a um irmão a se aprofundar mais na vida daquilo que ele está passando. Tipo, o cego de Jericó era carregado para estar naquele lugar todos os dias. Então todo mundo que passava estava dando esmola. Então quando Jesus passou, aquela vida dele mudou. Ele não passou mais a pedir, ele passou a ser um servo do Senhor. E na verdade que a palavra de Deus diz que Cristo veio para os deles. Então eu acho que ele era da linhagem também do rei Davi na época, porque então ele não era que o pai dele foi um grande general das guerras, de batalha. Então por isso ele foi ferido com os olhos. Então se a gente for ver a Bíblia no contexto dela, ele não era cego de nascença, ele foi cego pelos atos do pai dele, né? Que o pai dele era um grande guerreiro. Então Jesus veio para salvar aquele homem que estava ali à beira do caminho. Então ele era colocado pelo governo para todos que passassem ali ver o que tinha acontecido com o pai dele. Então ele era um espelho para que o povo tivesse um medo daquilo não acontecer na vida dele. Só que Jesus também veio para quebrar esse estigma, essa interação entre um estado e outro. Então ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que todos aqueles que permanecer nele, um milagre acontecerá. Então é isso que eu digo, a gente tem que ter o foco em Jesus Cristo. Então quando ele gritou, Davi tem piedade de mim, ele já não estava mais aguentando aquele ato que ele estava passando, que era uma escravidão pelo inimigo, né? Então a gente tem que viver a nossa vida digna diante ao altar que é Cristo Jesus. A vida de Bartimeu, como nós vemos nos dias atuais, pessoas mendigando, né? Muitas pessoas estão na rua e talvez quem assistir esse vídeo seja contra a minha fala. Muitas pessoas estão na rua porque quer estar na rua, porque tem uma família, porque tem alguém. Muitos não querem ter compromisso com uma vida, né? Mas de tudo nós ainda queremos ajudar as pessoas. As pessoas é comovida pela história que as pessoas contam, né? Ou pelo aquilo que os seus olhos veem. Muitas vezes nós vemos pessoas ali na rua, em situação de rua, com dificuldades, e muitas vezes não é aquilo. São pessoas que se acostumou a viver na miséria, né? De querer ser um miserável. E até mesmo pessoas evangélicas, né? Cristão, ela conta uma miserabilidade total da sua vida. Tudo está ruim, tudo está atrasado, tudo está torto, tudo está aleijado, né? E você, às vezes, tenta ajudar alguém que ajudou hoje e amanhã continua na mesma coisa. Então, é necessário mudar, né? Para que Jesus venha realizar milagres sobre as nossas vidas. Havia também uma mulher que foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. A Bíblia relata que essa mulher, lá em Marcos 5, 25 ao 34, tinha uma doença, que sofria de uma hemorragia, e havia ela 12 anos. E já tinha gastado tudo que tinha com médicos, talvez comprando medicamentos, que tivesse as grandes redes de farmácia daquela época, né? É uma suposição que nós estamos dando aqui, que não havia redes de farmácia, mas suponhamos que tivesse as grandes redes de farmácia para oferecer, que a medicina fosse como os dias atuais. Não era, mas Jesus, médico dos médicos, chegou naquele lugar para fazer um grande milagre na vida daquela mulher. É tanto, Arley, que quando a mulher toca na orla do vestido do mestre, ele sente algo diferente. E os discípulos não entenderam, né? Os discípulos ficaram ali. Mas, mestre, tantas pessoas te empurram, te tocam, o Senhor vem me perguntar quem tocou no Senhor? Mas Jesus disse uma resposta bem clara a eles: porque de mim saiu virtude. Por que isso aconteceu? Se a gente for ver
o texto dessa história ela é escrito pelo médico, né, gente? Que é Marcos, Dr. Marcos naquela época. Então ele conta uma coisa que a ciência, nem a própria ciência explicaria, né? Que era essa hemorragia de uma pessoa passar por 12 anos. Hoje em dia, o corpo da gente perde, são 3 litros de sangue, né? Mais ou menos aí em média. E você vai ver que a gente já desfalece. Imagine você passar por 12 anos com hemorragia e ter que sair do meio da sua população, dos seus parentes, sua parentela, todo mundo, porque você era como fosse tratado como imundo. Então, quando Jesus aparece naquele momento, é para fazer milagre. Então, ela já tinha perdido as esperanças dos médicos, das ciências e de todos aqueles que estavam ali, que não poderiam mais ajudar. Então, como a gente fala, se nossa fé for de um grão de mostarda, aí você vê, ela teve também, Jair, sair da zona de conforto, porque ela estava isolada, não podia estar no meio da população, trancada na porta da sua casa. Então a gente, para procurar algo melhores para a nossa vida, a gente tem que sair daquela zona de conforto. Então, se a gente vai procurar Jesus, a gente tem que sair da nossa casa, ir para a igreja, congregar com os irmãos e fazer o possível para se ajudar. Então ela saiu da zona de conforto, e quando ela sente que a fé dela estava só em uma pessoa, que era Jesus Cristo, que ela toca na orla de Jesus Cristo, a parte do seu vestido, ele vê que saiu uma coisa diferente que até ele não conseguia explicar, porque é algo que ele falou, algo sobrenatural saiu de mim. Então a fé dela foi que fez ela chegar até o seu milagre. Então a gente também tem que sair, não só buscar do milagre esperando em casa, a gente vai ter que sair também da nossa zona de conforto, para que nós possamos seguir, né, e praticar o Evangelho, que é a palavra de Deus. Amém. Meus queridos irmãos e amados ouvintes desta programação, nós vamos ficando por aqui com esse pequeno programa de perguntas e respostas. Eu quero agradecer a você que está tendo essa paciência de nos assistir, de estar aturando a nossa presença aí através da sua TV, do seu celular, do seu computador. Não sei em que equipamento você está assistindo. Muito obrigado. Compartilhe este vídeo, né? Siga nossas redes, Rádio Bahia Gospel, TV Bahia Gospel no Instagram e Facebook, e também lá no YouTube. Nos ajude, deixe seu like para que possamos estar crescendo cada dia, levando a palavra de Deus. Quero agradecer também a ilustre presença do nosso querido amigo e irmão em Cristo Jesus, Arley, que ele é baiano, mas hoje reside em Criciúma, na cidade de Santa Catarina, e nos deu o prazer de estar aqui no estúdio da Rádio Bahia Gospel, compartilhando esse momento conosco, de estarmos falando da palavra de Deus. O próximo a estar aqui conosco pode ser você que está nos assistindo neste momento, e possa estar pedindo também oração pela sua vida, pela vida de alguém, por este telefone que vai estar aparecendo aí no rodapé do nosso vídeo. Você pode estar pedindo oração, é o telefone de pedido de oração. E gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e o que Ele tem feito também na sua vida. Forte abraço. O nosso querido irmão Arley também vai estar se despedindo de você e agradecendo também a sua presença. Eu agradeço a todos os ouvintes que ouviram essa palavra, que ela venha fazer morada no coração de cada um de vocês. Agradeço também ao meu irmão Jailton por ter feito esse convite para participar da Rádio Gospel daqui da Bahia. E eu quero que essa mensagem alcance muitas pessoas. Se você puder compartilhar com cada um, vizinho, amigos, a pessoas que estejam em outros países, e fazer que essa rádio possa crescer a cada dia. Eu agradeço pela oportunidade de cada um de vocês que estão ouvindo, e o pastor Jailton que me deu essa oportunidade hoje. Amém? Obrigado a todos. Rádio Bahia Gospel, a sua melhor web rádio, e até breve, se assim o nosso Deus permitir, com mais um programa Momento da Palavra.